O senador Eduardo Girão, pelas redes sociais, informou que pediu a quebra de sigilos de 3 ministros de Lula, além de uma acareação entre o general G. Dias e o general Penteado, após seu depoimento à CPI do Distrito Federal. Girão disse: omissão em 8 de janeiro. Ministros do governo Lula têm muito o que explicar à nação. Uma das principais razões para a mobilização na coleta de assinaturas para a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foi a inexplicável omissão do governo federal, que recebeu 33 alertas dados pela ABIN de que havia grande risco de invasão e depredação da sede dos 3 poderes, e nada fizeram. Mesmo com o governo Lula sabotando a sua instalação, oferecendo cargos e dezenas de milhões em emendas para parlamentares retirarem suas assinaturas, segundo a própria mídia, com o vazamento das imagens do Palácio do Planalto, que resultaram na demissão imediata do general do Lula, a situação ficou insustentável e tiveram que instalar a CPMI. O que a tropa de choque de Lula fez? Ocupou a comissão com deputados e senadores que sequer assinaram o requerimento com o objetivo de blindar a investigação. E para piorar ainda mais, o ministro da Justiça nega à CPMI o acesso às imagens das câmeras de segurança para muito tempo depois alegar que foram apagadas. Por tudo isso e muito mais, é que entramos com requerimento para a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos dos seguintes ministros: Flávio Dino, da Justiça, Rui Costa, da Casa Civil e José Múcio, da Defesa. Todos eles certamente trocaram mensagens e telefonemas nos dias anteriores ao 8 de janeiro, já que todos eles têm responsabilidade com a segurança do Palácio do Planalto. A verdade precisa vir à tona para que finalmente se faça justiça, que o bom senso prevaleça no Brasil. Deus no controle de tudo, paz e bem. Em outra postagem, o senador acrescentou: CPMI, além da quebra de sigilo de 3 ministros de Lula, também pedi convocação do general Penteado e a acareação com G. Dias. Você viu o depoimento do general Penteado na CPI do Distrito Federal sobre o dia 8 de janeiro? Foi revelador. Escancarou as contradições e incoerências do governo Lula, que podia ter evitado as depredações do dia 8 de janeiro e não o fez. Deixaram invadir. Depois da descoberta dos 33 alertas dados pela ABIN a dezenas de autoridades governamentais de que havia grande risco de violência e do vazamento das imagens do Palácio do Planalto, que resultaram na demissão imediata do general do Lula, G. Dias, a situação ficou insustentável. E para piorar ainda mais, o ministro da Justiça negou à CPMI o acesso às imagens das câmeras de segurança para muito tempo depois alegar que foram apagadas. Por tudo isso e por muito mais, é que entramos com requerimento para a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos dos seguintes ministros de Lula: Flávio Dino, da Justiça, Rui Costa, da Casa Civil e José Múcio, da Defesa. Todos eles certamente trocaram mensagens e telefonemas nos dias anteriores ao 8 de janeiro, pois todos eles têm responsabilidade com a segurança do Palácio do Planalto. Precisamos saber o tamanho da omissão do governo federal naquele fatídico dia. Sobre o general Penteado, o objetivo é saber quem mandou, pediu para reter. Foi o Dino, que não quer entregar as imagens do Ministério da Justiça, aprovadas pelo Parlamento e autorizadas pelo STF, ou teria sido o próprio Lula? Sim, porque o GSI assessora diretamente ao presidente. Com todo respeito a quem pensa diferente, o G. Dias deve ser preso e seu celular tomado. E ficaram notórias suas graves contradições durante o depoimento na CPMI. A propósito, ingressamos na semana passada junto à PGR com um pedido de prisão imediata dele. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem.
Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou 20 mil reais um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo, no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 26 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Quero perguntar, general Penteado, o senhor colocou aqui uma questão, e foi importante, sobre o plano escudo, que foi ativado no dia 5 de janeiro, se eu não me engano. Essa é a versão
do general G. Dias, que diz que o plano escudo estava ativado desde o dia 5 de janeiro. Correto? O plano escudo ele foi ativado possivelmente, porque não era ali da minha esfera de atribuição, mas entre o dia 5 e o dia 6. Dia 5 e dia 6 de janeiro. O general G. Dias chegou a dizer que ficou surpreso no dia 8, e inclusive ligou para o senhor, às 14 horas, vou abrir aspas para o general G. Dias. Por volta das 14 horas eu estava inquieto e preocupado, pois assistia pela TV as manifestações e elas não batiam com o clima de controle que me havia sido descrito. Decidi ligar para o celular do general Penteado, que me disse que estava tudo normal, tudo tranquilo, e que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Permaneci inquieto e decidi, então, ir ao Palácio do Planalto. Eu queria, viu, general, com todo respeito, mas é importante saber... primeiro, confirmar se essa versão do general G. Dias é verdade. O senhor confirma essa ligação por volta das 14 horas, que o senhor respondeu ao general G. Dias que estava tudo tranquilo, tudo normal? Deputado, esse horário eu não me lembro se ele me ligou ou não, porque eu me lembro claramente hoje que às 14h50 eu recebi uma ligação do secretário de Segurança e Coordenação Presidencial. E vou lhe dizer, eu dificilmente diria que estava tudo normal, porque eu não tinha acesso às informações e não estava acompanhando. No entanto, é bom se ressaltar, já que o senhor está falando das 14 horas, que muito antes disso ele já tinha firmado a sua opinião sobre que nós iríamos ter problema. Porque ele recebeu, desde muito antes, todos os alertas, que só ficamos sabendo posteriormente, da Agência Brasileira de Inteligência, nos quais, no dia 8 pela manhã, ele fala, e ele declara isso, com o diretor da agência, Saulo, que nós iríamos ter problema. E isso não é repassado. Então, a tentativa de se colocar que falou com A, com B ou com C, ela, de modo algum, desfaz aquilo que ele já tinha formado opinião. E isso se dá às 8h36 do dia 8 pela manhã. Às 8h37, tivéssemos recebido as informações, volto a repetir aqui para o senhor, a situação teria sido diferente. General, o senhor disse aqui que a tarefa da Secretaria Executiva é facilitar o trabalho do ministro. Uma das tarefas da Secretaria Executiva. Eu me pergunto porque me parece que, no caso específico do dia 8, também teve uma grande passividade. Porque no dia 1º, o senhor afirmou na sua declaração inicial que foi exitosa e partiu de uma série de ações da própria Secretaria Executiva. No dia 8, quando deu tudo errado, me parece que tem uma passividade enorme, de vários que vieram aqui, inclusive, e que tem um problema com a própria inteligência brasileira. E aí eu não estou falando de agora ou para trás, mas as informações que são ditas aqui nessa CPI nos deixam muito preocupados. Como pode a estrutura da inteligência brasileira agir de maneira tão passiva sobre uma ameaça que era pública? Porque o dia 8 foi convocado, pelo menos publicamente nós ficamos sabendo, com mensagens na internet, notícias de jornal, no dia 4 de janeiro. E aí uma estrutura que me parece de uma grande passividade. Se a tarefa da Secretaria Executiva de facilitar e permitir o trabalho do Ministério, o senhor não concorda? Eu queria tentar entender por que para esse caso especificamente teve tanta passividade para não agir, por exemplo, às 8 horas da manhã, como o senhor disse, e mobilizar as forças necessárias para evitar o que aconteceu logo horas depois. O senhor não tinha permissão para fazer isso? Ou para questionar o próprio ministro? A avaliação que nós temos hoje de manhã é que não está tranquilo, não está tudo ok, não está tudo normal, é preciso agir. Deputado, volto a reafirmar aqui, já mostrei no organograma, a Agência Brasileira de Inteligência é ligada diretamente ao ministro, o senhor falou de facilitar, e é bom que se esclareça também, nós temos dois tipos aqui, uma coisa é evento e outra é manifestação. E isso aí não é atribuição da Secretaria Executiva acompanhar, não é atribuição. As informações nós temos, vou repetir, o censor, o decisor e o atuador. Nós só, a partir de uma decisão, vamos mexer no atuador. Então eu tenho um sensor e esse sensor funcionou, emitiu, segundo está aí até na imprensa, diversos alertas e foi falado, foi mostrado, hoje já se sabe que esses alertas eles foram se graduando para cima, numa gradação para cima até chegar esse horário que o senhor colocou aí das 8h36. Essa informação ela teria que ter fluído para
os atuadores. Se aqui, né, nós estamos verificando, houve uma quebra nesse fluxo que deveria ter chegado. E não há aqui, da parte da Secretaria Executiva, nenhuma passividade, e nunca haverá. Por quê? Porque ela recebe a informação. Nós consumimos aquilo que chega a quem de direito. A partir daí, quem de direito faz fluir essa informação. E é assim que nós funcionamos.